Que a paz de Cristo esteja no seu coração. Na verdade, o meu desejo não era que você estivesse vendo esse vídeo. O meu desejo era que você estivesse junto, nós estivéssemos juntos pessoalmente, poder estar ao seu lado, poder abraçá-lo, abraçá-la. Mas devido à fase em que nós estamos vivendo, só assim nos é permitido. Mas graças a Deus por essa possibilidade. Possibilidade esta de poder nos reunirmos assim. É desejo do meu coração e ao mesmo tempo um pedido que eu faço. Faço a todos vocês que neste momento, o momento que nós vamos estar juntos, se preciso for, feche a porta da sua casa. Desligue os outros aparelhos eletrônicos. Reúna-se com as suas famílias e com reverência vamos dar início ao nosso culto. Assim, quando orarmos aqui, ore aí também com seus familiares. Quando cantarmos, cante também. E quando a palavra for anunciada, abra a tua mente, abra o teu coração para que Deus possa falar com você. E na hora de ofertar, de dizimar, faça isso com alegria, pois é o Senhor que cuida de cada um de nós. Separe-os e faça com que a sua contribuição chegue até nós. Oremos. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por poder estar reunido dessa forma, não num único lugar, Senhor, mas podermos estar reunidos, cada família em seu lar, mas que esse momento, Senhor, a união entre o falar, entre o pensar, entre o louvar, Senhor, mesmo que ainda à distância, que possa ser algo agradável a Ti, Senhor. Nesse momento, Senhor, nós nos reunimos assim e nós vamos cultuar a Ti, nós vamos falar contigo, nós vamos cantar, Senhor, e que, Senhor, aquilo que vamos apresentar a Ti possa ser, Senhor, algo agradável a Ti. Pai querido, abençoa a cada um de nós, que a Tua palavra que vai ser falada, Senhor, que ela possa trazer calmaria aos corações, Pai. Senhor, naquele coração que está o medo instalado, que a Tua palavra ela possa fazer, Senhor, com que esse medo saia. E que nós, Senhor, possamos ser atingidos, ó Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua presença. E que, Senhor bendito, nesse momento, aonde estamos reunidos como igreja, Senhor, a Tua bênção, ela possa ser real, possa ser verdadeira, e nós possamos senti-la, Pai. Ouvir a Tua palavra, entendê-la e aplicarmos, Pai. É o que te pedimos, é o que te agradecemos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome.
canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. A palavra do Senhor nos fala que quando nós estamos firmados nele, podem vir as muitas águas, o vento, a tempestade, mas nós não seremos abalados. Que nós possamos colocar a nossa confiança no Senhor, que nós possamos estar firmados nele, independente do que estiver acontecendo ao nosso redor. Se nós estamos num templo físico, numa estrutura física, ou louvando a Deus nas nossas casas, Senhor, nós queremos colocar a nossa confiança em Ti, que nós possamos a cada dia, Senhor, construir a nossa vida em Ti, que o Senhor seja o nosso fundamento, Pai, para nós não
Boa noite, pessoal, que a paz do Senhor esteja com vocês. A gente vai ter a nossa palavra agora e hoje a gente vai falar a respeito de aliança. O que é uma aliança? O que seria uma aliança? Uma aliança, na verdade, ela é um acordo entre duas ou mais partes. É uma aliança, tá? E essa aliança, ela tem símbolos às vezes, igual eu tenho aqui a minha aliança de casamento, né? Então, isso daqui não é uma aliança. A gente chama de aliança, mas na verdade isso aqui é o símbolo de uma aliança, é o símbolo do acordo que eu fiz com a minha esposa. Então a aliança, ela é um acordo que a gente faz. E o que acontece? Às vezes a gente confunde um pouco que assim, ó, aliança não é negócio. Negócio é diferente de aliança. Por quê? Porque funciona assim. Quando a gente faz um negócio, a gente precisa de ter que a outra parte dê o mesmo valor para a gente. Então eu vou lá, eu quero trocar o meu celular pelo seu celular. Se o seu celular for mais caro, você vai ter que eu vou ter que voltar dinheiro para você para equiparar os valores para o nosso negócio fechar. Então isso tem a ver com valores e tem a ver com esse negócio. Quando a gente fala de aliança, a gente não está falando disso. A aliança é um acordo e nem sempre os valores batem. Por exemplo, se eu chego lá para o meu filho e falo assim, olha, eu vou te dar um carro se você tirar mais que 8 na prova de matemática. O que acontece? Um carro tem um valor e o 8 da prova dele não tem o mesmo valor. É claro que são valores completamente diferentes, são importâncias completamente diferentes. Mas a gente fez um acordo e esse acordo não depende exatamente do valor. Depende do quê? Da gente cumprir com o nosso acordo. Ele precisa tirar a nota e eu vou dar o carro. Então é assim que funciona uma aliança. E o que acontece? Deus, ele fez alianças com a gente. Várias vezes Deus ele fez alianças com o homem. Às vezes com um homem só, às vezes uma aliança com a humanidade em geral. Tá? E por que Deus ele faz aliança com a gente? Qual que é a ideia de Deus ele fazer alianças? Você acha que Deus ele precisa de alguma coisa, de um acordo com a gente? Será que Deus ele precisa de qualquer tipo de acordo? Será que Deus precisa de alguma coisa, para falar a verdade? Deus ele não precisa de nada, não precisa de nada. Então por que Deus ele faz aliança? Lá em Deuteronômio 5:29, não precisa abrir, está escrito assim, ó: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles, com os seus descendentes, para sempre. A ideia de Deus de fazer acordo com a gente não tem a ver com a gente vai beneficiar Deus de alguma forma. Na verdade, o que Deus quer é nos beneficiar. Quem dera a gente conseguisse cumprir esse acordo com Deus, é o que o texto está falando, para que a gente possa ir bem, nós e os nossos descendentes. Então a ideia de Deus fazer os acordos é essa. A gente vai tratar de algumas alianças hoje, na verdade de duas. A gente vai tratar primeiro da aliança mosaica, é a aliança que Deus fez com Moisés. Então, você pode abrir a sua Bíblia aí, lá em Êxodo, no capítulo 6. Abra aí, Êxodo, capítulo 6, e a gente vai ler a partir do versículo 6. Êxodo, capítulo 6, versículo 6, está escrito assim: por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que, com a mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e eu darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Então aqui Deus ele estabelece uma aliança com o povo e ele fala o seguinte, ó, nessa aliança eu vou ser o seu Deus, vocês vão ser o meu povo. E o que acontece? Deus ele estabelece umas responsabilidades no acordo. Qual que é a responsabilidade de Deus nessa aliança? Então Deus fala que ele vai libertar o pessoal da terra do Egito, vai libertar da escravidão, que Deus ele vai dar uma terra para o pessoal, que ele vai consequentemente ser o Deus deles, então o pessoal vai ter proteção, vai ter as bênçãos,
vai ter esses livramentos dos inimigos naquela época de guerra. E Deus ele dá todas essas medidas de acordo. Ele fala, olha, quando eu estou falando eu vou ser o seu Deus, é isso que eu vou fazer. Então eu vou proteger vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou ser a pessoa que vai livrar vocês dos seus inimigos, da escravidão do Egito, tudo isso. Essa é a responsabilidade de Deus na aliança, tá? E qual que era a responsabilidade do povo? A responsabilidade do povo era obedecer à lei de Deus. Deus ali, ele dá os 10 mandamentos para Moisés, mais ou menos nesse momento aqui que acontece tudo isso, um pouco mais para frente. Então Deus, ele dá os 10 mandamentos e ele fala assim, olha, que a gente teria que obedecer às leis dele. Só que as leis de Deus, nessa época, não eram 10 apenas. Nós tínhamos os 10 mandamentos e mais ou menos mais umas 600 leis, que está descrito aí nos livros de Levítico, aí, um pouco em números. Então o que acontece? Nós temos muitas leis, Israel deveria obedecer essas leis, o povo de Deus. E claramente o povo de Deus naquela época falhou miseravelmente nessa história. Por quê? Porque a primeira lei lá de Deus, uma das leis de Deus era, olha, vocês não podem ter outros deuses a não ser eu sou o seu único Deus, eu sou o seu Deus. E aí, obviamente, Israel muitas vezes errou nisso. Muitas vezes Israel pegou e fez coisas erradas. E muitas vezes Israel criou ídolos para eles. E fazendo isso, obviamente, eles desacataram a lei de Deus. E desacatando a lei de Deus, eles cometeram um pecado. E toda vez que eu lia isso, né, poxa, como o povo de Israel é um povo burro, como que eles podem fazer isso com Deus? Deus é tão maravilhoso e Deus faz tanta coisa pela gente e aí eles vão e criam outros deuses e desacatam as leis de Deus. Como que pode uma coisa dessa? E sempre que eu pensava nisso, eu falava, como esse povo é cabeçudo. Só que o que acontece? Aí eu lembrei dos meus erros, eu lembrei de como eu já fiz isso. De como eu já desacatei a lei de Deus, de como eu quis seguir a minha vontade. E aí eu comecei a olhar para o povo diferente, de perceber que na verdade eles e eu, e todos nós, na verdade, a gente é o mesmo. A gente erra, a gente desacata as leis de Deus e a gente quebra a nossa parte na aliança, a gente quebra a nossa parte no acordo. E é óbvio que se a gente quebra a nossa parte no acordo, a gente tem responsabilidades e tem perdas. Lá em Josué 23:16 diz assim, ó, se vocês violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Então aqui, o que Deus está falando é o seguinte, bom, a gente tem um acordo, e um dos acordos era a terra prometida. Vocês cumprem o acordo, vocês têm a terra. Vocês não cumprem o acordo, eu tiro vocês da terra. Então, parece meio cruel, mas é a verdade, é justo. Não tem nada mais justo. Se alguém não cumpre uma parte na aliança, no acordo, é óbvio que ele tem que perder os benefícios do acordo. E é isso que Deus está falando aqui para eles. Essa aliança foi feita com Moisés e o povo de Israel. Aí o que acontece? Passa-se muito tempo, e aí a gente vai entrar no nosso próximo assunto, que é o quê? É a aliança com a gente. Como que é a nova aliança? Depois de Cristo, Cristo vem e ele estabelece uma nova aliança. E o que é essa nova aliança? Para a gente entender isso aí, vamos lá abrir a nossa Bíblia lá em Hebreus, lá na frente, no capítulo 10. Hebreus 10, carta aos Hebreus, capítulo 10. A partir do versículo 1, está escrito da seguinte forma, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Olha só, então, o que o autor de Hebreus está falando aqui para a gente é o seguinte,
a lei, aquela lei, a antiga lei, os 10 mandamentos, eles eram uma sombra do que viria, que é exatamente essa nova aliança que a gente tem em Cristo agora. Ele estava falando aqui que eles não adiantavam eles ficarem toda hora sacrificando animais para que pudesse ser pago pecados, porque na verdade nunca um sangue de um animal podia tirar o pecado do ser humano. Aquilo lá era um lembrete deles de que eles tinham esses pecados, na verdade. Então, o que o autor está falando é o seguinte, que precisava-se de algo mais duradouro, que precisava-se de fazer alguma coisa, e Deus ele faz. O que ele faz? Ele manda Jesus, ele vem, e ele faz o seguinte, ele se sacrifica, ele dá o sangue dele para cobrir todos os nossos pecados. A partir de Jesus, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele não tem mais que se preocupar com sacrifício nenhum, com nada. Jesus ele é o último sacrifício, é o sacrifício necessário para que você esteja com seus pecados pagos. Então, a partir de agora, quem está em Cristo não deve nada, certo? Isso é o que Deus fez, essa foi a aliança que Jesus veio estabelecer com a gente. Só que tem algumas coisas aí que a gente precisa falar. Aparentemente, não é só isso que acontece. Porque parece muito lindo a gente falar assim, nossa, então quer dizer que agora eu não tenho mais necessariamente que me preocupar com os meus pecados, porque Jesus já pagou todos, inclusive os pecados futuros? Sim, verdade. Você não tem nenhum pecado que você possa cometer que já não esteja pago em Jesus Cristo. Isso é verdade. Agora, é só isso? Será que é isso e eu não tenho parte nenhuma nesse acordo? Vamos lá para o versículo 16 desse mesmo capítulo de Hebreus lá. Então, Hebreus 10, 16 está assim, ó. Esta é a aliança que eu farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Então é isso. Então, Deus ele fala que ele fez essa aliança, vai colocar a lei dele nos nossos corações e ele não vai mais lembrar dos nossos pecados. Só que você percebeu que tem um negocinho aí que é a lei? Deus ele vai colocar a lei no nosso coração. E se ele colocou a lei no nosso coração, será que não é para ela ser cumprida? Será que a gente não tem parte nesse acordo? E a gente pode cometer um erro muito sério aqui, que até eu falo sempre para o pessoal da igreja, que é o seguinte, quando você for ler a Bíblia, leia em grandes porções. Por quê? Porque se você ler só esse pedaço, você vai falar assim, nossa, que maravilha, isso está muito bom. É isso mesmo. E realmente a nova aliança é muito boa. Só que se você continuar lendo o texto, tem algumas responsabilidades que a gente tem que ter em relação a essa aliança. Então, para a gente entender isso aí, ainda no mesmo capítulo, você pula lá para o 19, então, versículo 19, capítulo 10, versículo 19, logo abaixo aí. E está escrito assim, ó, portanto, irmãos, temos plena confiança de entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, e por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, prestem bem atenção agora, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados em água pura. Até aqui o que ele está falando é o seguinte, beleza, Deus fez esse acordo. Agora o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente precisa de se aproximar de Deus com um coração sincero e ter convicção da nossa fé. A gente precisa ter convicção do que a gente professa como fé. Isso é necessário. E aí ele fala o seguinte, ó, no versículo 24, ele vai falar lá que a gente tem que fazer o seguinte, e consideremos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Ou seja, a gente tem que ser amoroso, viver com amor e fazer boas obras. Essa é nossa obrigação, é nossa parte da aliança, tá? No 25 está escrito o seguinte, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda que quando vocês veem que se aproxima o dia. Gente, hoje especialmente falar disso é um pouco triste, mas a gente tem que se reunir como igreja. Isso é uma parte da nossa aliança com Deus.
Hoje a gente está se reunindo como igreja com esse culto online dessa forma, mas isso não deve deixar de acontecer nas casas de vocês. Não deixem de assistir os cultos e fazer os cultos em igreja. Vocês são a igreja aí na casa de vocês. Nós somos a igreja. Então, se reunir como igreja faz parte da nossa aliança. E agora, no 26 e 27, está escrito assim, ó, e se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Pessoal, não adianta eu achar que porque os meus pecados estão perdoados, eu não tenho mais responsabilidade ao cometer pecados. Eu preciso de não cometê-los, eu preciso de lutar contra os pecados. É minha parte na aliança isso, é minha parte, faz parte do meu acordo com Deus. Devido, obviamente, ao Espírito Santo, mas a gente lutar com esse pecado, para que a gente possa ser liberto desses pecados. Se eu continuar a pecar deliberadamente, essa é a palavra, se eu continuar a pecar deliberadamente, aí eu estou sendo inimigo de Deus. Então, nós temos que lutar contra o pecado, com o poder do Espírito Santo. E agora, para a gente encerrar, lá no versículo 36, está escrito da seguinte forma, ó, a partir do 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Pessoal, a última coisa que a gente tem que falar a respeito da nossa responsabilidade é isso. A gente precisa não retroceder. Em momentos como esse, principalmente, que a gente vive hoje, a nossa fé vai ser testada, os nossos valores vão ser testados, nossa humanidade vai ser testada. E nós que cremos em Jesus, nós que cremos nessa aliança que Ele fez com a gente, nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que largam a fé por conta das crises. Na verdade, nós somos os que realmente se apegam a Deus ainda mais em momentos assim. Nós somos o povo de Deus, que sempre caminha para frente, sabendo que a gente está indo direto para um lugar ainda melhor, que é o céu, morar com Deus. Então, que eu e você a gente possa entender hoje isso. A gente não pode retroceder. A gente tem uma aliança com Deus. O bom é saber que Deus ele é fiel e Ele cumpre absolutamente todas as coisas que Ele fala. Então, o nosso acordo com Deus, da parte dEle, já está cumprido. A nossa aliança com Deus, da parte dEle, já está cumprida. Agora a gente precisa fazer a nossa parte. Nós precisamos entender que nós somos o povo de Deus, que não retrocede, o povo de Deus que vai firmar na fé ainda mais nesse momento para passar por tudo que a gente está passando. Então agora que está esclarecido o papel de Deus na aliança, na nova aliança, o seu papel, o nosso papel como igreja na aliança, a pergunta que fica para você é o seguinte: e aí, você vai aceitar essa aliança? O que eu quero dizer para você é que se você ainda não aceitou Cristo Jesus, aceite, faça parte dessa aliança. É a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Se você já aceitou a Cristo, você já faz parte dessa aliança. Então lembre-se da sua parte no acordo. Cumpra-os, que Deus é fiel para cumprir a parte dele. Que Deus abençoe a todos. Confiando em nosso Deus.
reconhecemos quem o Senhor é, a sua grandeza. Não há outro como o Senhor, não há outro que se compare a Ti. Deus, a nossa fé está firmada em Ti. Por isso nós sabemos que nós não seremos abalados, Senhor. Nossa fé não será abalada, porque nós confiamos em Ti. E nós sabemos que Tu és um Deus bom, que Tu és um Deus que nos ama. Tu és um Deus que tem o controle de todas as coisas. É por isso que nós Te louvamos, porque só Tu és digno de todo louvor, só Tu és digno de toda adoração. Independente das circunstâncias, independente do que estamos vivendo, o Senhor é digno da nossa adoração, Pai. Nós Te louvamos, Deus. Nós Te louvamos pelo privilégio de podermos Te louvar e de podermos prestar culto a Ti, Senhor. Nesse momento eu quero Te pedir, Deus, por cada um dos que estão assistindo, ouvindo, cultuando em suas casas, ou onde quer que estejam, Pai, que o Senhor possa estar com cada um deles, dando sabedoria, Senhor, firmando realmente o coração deles em Ti, Pai, para que nós possamos não ser abalados durante essa semana, durante as próximas semanas, Pai. Que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, que nós possamos aprofundar o nosso relacionamento contigo durante esses dias, Senhor. Que nós possamos ter experiências contigo, Deus. Dá-nos uma semana de vitória, Senhor. Uma semana de intimidade contigo, Deus. É o que eu Te peço e eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Que Deus Te abençoe.